E eu quero começar essa manhã te fazendo uma pergunta. E você não vai me responder, nem você vai responder para a pessoa que está do seu lado. Mas eu quero que você pense a respeito dessa pergunta. E a pergunta é: como você se vê? Como você se enxerga? Não é como a pessoa te vê, não é como a pessoa que está do seu lado te vê. É como você se vê. Como você se enxerga. E eu quero que você vá comigo para Números, capítulo 13. Números capítulo 13, eu não vou ler todo o texto, mas o povo de Israel estava preso, estavam cativo no Egito. Deus aparece para Moisés e fala para Moisés: vá até Faraó e fala para Faraó libertar o meu povo, porque eu quero mostrar para esse povo e quero levá-los a uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa de Deus para aquele povo, amém? Havia uma promessa de que Deus os conduziria ali pelo deserto, mas para que eles entrassem numa terra, que eles iriam usufruir da paz que há anos eles não usufruíam. E quando eles estão perto de chegar nessa terra, Moisés separa então 12 homens, escolheu um homem de cada tribo, e manda esses 12 espias para ver a terra. E Moisés diz: vão, veja como que é, veja como são os homens daquele lugar, veja como são os frutos daquele lugar, veja o que a terra tem, e depois vocês nos voltam trazendo um relato do que tem nesta terra. Então nós vamos começar a ler a partir do verso 25 de Números 13. Depois de espionarem a terra por 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinha visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, a terra é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali descendentes dos gigantes, os amalequitas, moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não, nós não podemos atacar aquela gente, pois eles são mais fortes do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Então aqueles homens chegam com um relato totalmente diferente. Eles chegam dizendo: nós não podemos plantar ali porque há gigantes. E algo que é interessante é que eles dizem para Moisés: nós nos víamos pequenos, mas eles também nos viam como gafanhotos. Irmãos, onde nós lemos aqui que o povo daquela terra, que os gigantes daquela terra, eles viram os espias? Em nenhum momento na Bíblia fala. Em nenhum momento a Bíblia mostra que o povo daquela terra viram os espias. Até porque se tivessem visto, provavelmente eles teriam perseguido aqueles homens, teriam ido atrás, mas eles não viram. E por que eles disseram? Eles nos veem como gafanhotos. Eles nos veem também como nós somos pequenos. Não eram os homens da terra que os viam como pequenos e como gafanhotos. Eram eles mesmos que se enxergavam muito pequenos. Eles se enxergavam incapazes de conquistar uma terra que tinha sido dado a eles por herança, por promessa.
Eles olhavam para eles e diziam, não, o nosso inimigo é muito grande. A terra é muito boa, mas não compensa. O inimigo é muito grande para que possamos entrar e conquistar essa terra. Nós somos muito impotentes diante disso. E aqueles homens, eles perderam a promessa pela forma com que eles se olhavam. A forma com que eles se viam fez com que aqueles homens eles não entraram na terra. Daquela geração toda, os únicos que entraram na terra foi Josué e Caleb, que eles chegaram lá com uma nova ótica. Não, nós somos fortes, nós vamos entrar. Mas aqueles que olharam para si e se viram como gafanhotos, aqueles que olharam para si e se viram muito pequenos, sem condições de entrar na terra, eles perderam a promessa. Sabe, queridos, e muitas vezes nós estamos dessa forma. Nós estamos diante de promessas que o Senhor faz para nós. Nós estamos diante de uma terra que o Senhor já nos deu. Aquela terra já era daquele povo. E a promessa não tinha sido homem nenhum que tinha feito. Foi o próprio Deus que tinha prometido para aquele povo aquela terra. Se o Senhor prometeu, o Senhor já tinha os capacitado para aquilo ali. Aquele povo já estava há anos no deserto, vendo milagres, tendo conquistas. E quando eles estavam para entrar na terra, eles disseram, nós não podemos. E eles recuaram. Eles recuaram na promessa. Sabe, queridos, e quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas limitações, nós perdemos o melhor do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa limitação, nós não acreditamos que nós somos capazes de conquistar aquilo que o próprio Deus nos prometeu que conquistaríamos. E eu quero que você vá comigo para Juízes. Juízes 6, a partir do verso 12. E eu quero mostrar para você como é que um homem que olha para suas próprias limitações, ele age. Gideão, em Juízes 6, a partir do verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor ordenou a Gideão, vá com toda a tua força. Que força, irmãos? Que força. Vá com toda a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu, Senhor, como eu posso livrar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Acho que aqui vocês não vão lembrar, hoje eu até estava lá em casa falando com o Deigma, acho que talvez os mais velhos aqui, os que viveram mais tempo no Brasil, vai lembrar de um desenho que tinha um leão e uma hiena, Lip Hard. O Lipe, ele era o leão, ele era ousado, ele via as coisas, ele dizia, nós vamos conquistar, e ele ia. Aí a hiena ia atrás, ó vida, ó azar, nós vamos morrer, eles vão nos pegar, eles vão nos matar. E era sempre assim. Gideão com o anjo estava dessa forma, o anjo apareceu para Gideão e fala para ele, homem valente, ele fala, eu sou o menor, eu sou o menor dessa terra. A casa do meu pai é a menor, eu não. E aí o anjo insiste, vá nessa tua força. E ele insiste, não, mas eu não. Eu não. Sabe, queridos, como nós nos enxergamos, nós agimos. Como você se enxerga, você age. Como você se enxerga, como você se vê, é o que faz você se mover. Nós conhecemos uma história que a gente fala muito na Bíblia.
O exército de Israel estava acampado de um lado. Do outro lado estava ali o exército dos filisteus. Levanta-se um homem ali no meio dos filisteus e começa. Tem homem aí não? Quem é que vai vir brigar comigo? Tem não? E a Bíblia fala lá em 1 Samuel, que Saul e todo o povo ficaram amedrontados com as afrontas de Golias. Mas chega um menino. Eu acredito que Davi ele não tinha capacitação para ir para a guerra, até porque se tivesse ele estaria na guerra. Mas, no entanto, ele não estava. Ele chegou-se ali no acampamento dos israelitas para levar comida para os seus irmãos que o pai tinha mandado. O pai falou, vá e leva comida. Quando ele chega, que ele vê aquela cena, que ele vê Golias afrontando o exército, ele olha para Golias e fala assim, quem que é esse incircunciso que está tentando se levantar contra o exército do Deus vivo? Vocês concordam comigo que era o mesmo gigante? Vocês concordam comigo que era a mesma afronta? Mas por que que eles viram diferente? Porque Davi sabia quem ele era no Senhor. Davi sabia, eu não vou lutar com Golias, não é com armadura e com espada. Ele próprio falou, eu não vou contra ti com espadas e lanças, eu vou contra ti, é no nome de Jesus. Davi sabia quem ele era. Davi conhecia quem era o pai dele. Davi olhava para si e dizia, eu posso até ter as minhas limitações, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é que vai à minha frente. Não sou eu. A gente vê pela Bíblia nos Salmos que em todo tempo Davi, ele adorava o Senhor. Ele conhecia quem era o Senhor. A Bíblia fala que ele dizia para a própria alma dele, ó minha alma, louve ao Senhor. Ele conhecia a Deus. E por ele conhecer a Deus, ele então conhecia quem ele era. Sabe, queridos, e é isso que eu quero falar conosco nessa manhã. Porque como nós nos enxergamos, nós agimos. E quando nós nos vemos muito pequenos, e quando nós nos vemos sem capacitação, quando nós nos vemos inferior, nós não saímos do lugar. Nós não entramos na terra e na promessa que Deus tem para nós. Nós perdemos o melhor de Deus para nós. Lá em Provérbios, não precisa abrir, Provérbios 23, 7, eu quero ler em duas versões que eu coloquei aqui. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Em outra versão, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. A maneira como você se vê determina o sucesso que você terá. A maneira como você se vê determina os lugares que você vai chegar. Sabe, queridos, e nós temos visto muitas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão abrindo mão dos seus ministérios, que estão abrindo mão da sua vida com Deus, que estão abrindo mão porque eles não acreditam que eles podem. Porque eles não acreditam que eles são capazes. Pensa uma pessoa tímida. Você conhece uma pessoa tímida? Essa que vos fala. Essa que vos fala. Queridos, eu comecei a fazer Instituto Bíblico, eu tinha 15 anos. Desde sempre, eu desejei muito cumprir o propósito que Deus tinha para mim. E eu tinha promessas. Só porque sempre quando eu recebia alguma promessa de que eu iria pregar, de que um dia eu ministraria, eu fazia como Sara, eu ria. Porque eu olhava, eu? Jamais. Eu chegava numa reunião na igreja, eu chegava muda, eu saía calada. Todo mundo conversando, todo mundo falando, e eu sempre ficava pensando no assunto que estava na roda, porque eu tinha que ensaiar uma bonita frase, porque afinal de contas eu não me aceitava. Então eu tinha medo de críticas, eu tinha medo de rejeição. E quando eu estava com uma frase formulada, pronta, bonita, eles mudavam de assunto.
Aí começava tudo de novo. Vamos lá, vamos formular uma frase bem bonita, porque afinal de contas você tem que ser aplaudida, porque você não aceita. E aí, mais uma vez, mudavam de assunto. E era sempre assim, irmãos. Por várias vezes. Eu saía de reuniões de jovens, eu chegava em casa, eu deitava no meu travesseiro e eu chorava. Porque eu não tinha coragem. Ao contrário dos meus filhos. Quem viu o story do grupo deles, quinta-feira, quando eu vi o story do Eliseu, o André dançando, eu falei, quem é a mãe dessa criatura? Quem é a mãe dessa pessoa? Como que a gente faz? Mas glória a Deus por isso, porque hoje eu olho para eles e eu falo, meus filhos, vocês podem. Vocês podem, vão. Porque quando eu achava, irmãos, eu olhava para mim, e eu olhava, o que uma pessoa de 1,5 metro pode fazer para o Senhor? Eu olhava para mim mesma e falava, eu não posso. Eu não tenho condições. Não, eu não. Isso é para o Deigma. Isso é para ele. Eu não. Eu vou ser a esposa dele. Mas caladinha. Ele fala que tem tanta saudade da época que eu era caladinha. Às vezes ele fala que tem saudade dessa época. Mas eu falo, eu fui curada. Eu fui curada. Sabe, irmãos, e a arma que o diabo tem contra mim, contra você, é a mentira. E ele vai querer dizer para você e fazer você acreditar que você é pequeno. Ele vai querer fazer você acreditar que você não pode. Ele vai usar pessoas que você ama, que você confia, para fazer você acreditar que você não pode alcançar os seus sonhos. Ele não vai usar um desconhecido que está passando na rua e vai olhar para você e dizer, seus sonhos são grandes demais para você. Ele não vai usar isso. Ele vai usar quem você confia, porque quem você confia, aquilo que essa pessoa fala, tem um peso para você. E você vai começar a pegar aquilo que você está ouvindo, talvez dos seus pais, irmãos, cônjuge, professores, até mesmo de pastores. E você vai olhar para si e vai dizer, realmente eu não posso. Não, realmente eu não sou capaz. Ele vai começar a fazer você ficar em dúvida quanto à sua identidade. E foi isso que ele fez com Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus foi para o deserto, quando ele estava ali se preparando para começar o ministério, ele foi para o deserto. E a Bíblia fala que o diabo chegou lá, e o que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual que foi a pergunta? Ué, você não diz que você é filho de Deus? E às vezes é isso que nós ouvimos. Ué, você não diz que você pode? Você não diz, não, você não pode. Na cruz, o ladrão olha para Jesus, um dos ladrões olha para Jesus e diz, mas você não é filho de Deus? Desça daí. Sabe, queridos, e da mesma forma que aconteceu com Jesus, vai muitas vezes acontecer comigo e com você. Porque quando essas mentiras entram em nós, nós paramos. O diabo muitas vezes não trabalha para nos tirar daqui de dentro da igreja. O diabo muitas vezes ele trabalha para tirar do seu coração a fé, do potencial que você tem. Às vezes ele até quer deixar você quietinho aqui. Não, deixa ele quietinho lá. Deixa ela quietinha lá. Mas eu vou provar para ela. E eu vou fazê-la acreditar. Eu vou fazê-lo acreditar que ele não pode. Que isso não é para ele. Que sonhar não é para ele. Porque às vezes quando nós olhamos para nós mesmos, nos enxergamos pequenos. Quando nós olhamos para os nossos sonhos, nós achamos que os nossos sonhos estão muito distantes. Que eu não consigo alcançar. Mas quando eu começo a conhecer quem eu sou no Senhor, e que eu começo a entender quem eu sou nele, não é por mim mesma. Em mim mesmo, como a palavra diz, não habita bem algum. Mas quem habita em mim, quem me capacitou, quem me chamou,
Esse é grande. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos reconhecer. Jesus venceu o diabo e falou: arreda-te daqui, Satanás. E quando vem esses sentimentos, você não pode, você não é capaz. Queridos, é esse posicionamento que nós temos que ter. Jesus foi questionado na sua identidade. Jesus foi questionado na sua índole. Mas Jesus se movia. Jesus se movia de acordo com o que o Pai o chamava. Jesus foi questionado na identidade. Jesus foi chamado de Belzebu. Jesus foi chamado de falso profeta. Mas o Pai o chamava: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Porque quando nós conhecemos quem é o nosso Pai, nós conhecemos quem nós somos nele. Quando nós conhecemos quem Ele é, nada pode nos parar. Nada pode roubar as promessas que Ele tem para nós. Nada vai nos impedir de entrar na terra. Os nossos sonhos renascem. A nossa coragem renasce. Nada que um salto de 10 centímetros para aumentar um pouquinho. Você para de olhar para as suas limitações. Você para de olhar para você mesmo. Queridos, quantas oportunidades que eu perdi no Senhor por causa de uma timidez, por causa de uma mentira dentro de mim que eu não podia, de que eu não era capaz. E em mim mesmo eu não sou, mas no Senhor eu sou. E nessa manhã o que eu sinto no meu espírito é que o Senhor quer trazer uma cura. Cura para renovação de sonhos, para fazer você acreditar novamente no seu ministério, para você acreditar novamente que quem te capacita para avançar é o Senhor, que aquele que te chamou, Ele te capacita para ir para a guerra. Aquele que prometeu que te daria uma terra, é esse que te capacita com as armas necessárias para você entrar naquela terra e tomar posse de tudo que tem ali. Hoje é dia de ceia. A ceia é um memorial. É para trazermos a lembrança, aquilo que o Senhor fez por nós. E aquilo que Ele fez, tudo que Ele fez naquela cruz, foi para nos fazer mais do que vencedores. Foi para trazer cura, foi para nos tornar filhos. Sabe, irmãos, e quando nós não temos essa revelação de quem somos, nós começamos a olhar para as nossas limitações, nós começamos a olhar para nós mesmos, nós começamos a olhar para mim, eu começo a olhar para mim, você começa a olhar para você e diz: eu não posso, eu não vou, eu não sei. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é você, mas é o Senhor. E o Senhor, Ele quer trazer de volta os seus sonhos. Quantas pessoas que a gente vê que elas abandonaram o ministério, que elas deixaram o ministério, porque elas não acreditam que elas podem, por medo. E a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã é que você pode, não por você mesmo, mas pelo Senhor. Aqueles homens, eles perderam o melhor da terra. Irmãos, a Bíblia fala, nós não lemos, mas a Bíblia fala que eles pegaram um cacho de uva, que foi preciso 2 homens para carregar. Aqueles homens, eles viram o que era a terra que o Senhor tinha prometido. E, no entanto, eles abriram mão de entrar neste lugar, por eles se acharem pequenos. Quando nós temos uma visão distorcida de quem nós somos, nós perdemos o melhor de Deus. A Bíblia fala que Moisés escolheu um homem de cada tribo. E ele escolheu Josué. Josué, o nome de Josué é Oséias. Ele se chamava Oséias, que significa salvação. E a Bíblia fala então que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Josué significa: o Senhor é a salvação. Oséias não pode fazer muita coisa. Eu não sou salvação. Mas Josué pode. Porque é o Senhor que é a salvação. Josué, ele entrou na terra. Ele deu continuidade àquilo que Moisés começou a fazer.
E nós precisamos acreditar que nós podemos. Assim como você se vê, assim como você olha para si, você se enxerga, é como você age. É o que determina onde você vai chegar. É o que determina o seu sucesso. E às vezes nós achamos que as pessoas pensam de nós o que nós mesmos pensamos. Não, eu sou pequena, eu não posso. Não, eu não posso. E todo mundo vê que eu não posso. Não, só você vê. Só eu via que eu não podia. Aqueles homens disseram, aqueles homens nos veem como gafanhotos. Aqueles homens nem tinham visto eles. Nós precisamos mudar a nossa ótica. Às vezes nós nos escondemos. Ah, não, mas as pessoas não acreditam em mim. As pessoas não me dão um lugar. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que o que você tem foi o Senhor que te deu. Não é na sua força, não é no seu braço, mas é o Senhor em você. É o Senhor em você. E hoje, quando formos ceiar, queridos, eu quero desafiar você a buscar lá no seu íntimo o que tem me prendido. E eu volto à pergunta lá do início, como você se vê? Essa manhã o Senhor está nos dando a oportunidade de mudar a nossa ótica a nosso próprio respeito. O Senhor está mudando isso em nós. O Senhor quer nos fazer enxergar, que eu me enxergue como Ele me enxerga. Gideão estava ali sem força, só reclamando. O anjo falou assim, vai nessa tua força, homem valente. E aí sim que o Senhor nos